Olá, pessoal. Bem-vindos ao Connect Executive Cast. Estamos aqui para mais um bate-papo incrível e dessa vez falando um pouquinho de esporte, de disciplina e de várias coisas nesse sentido do qual que é a interface de liderança e de alto desempenho. Então, estamos aqui com o Márcio. O Márcio é executivo, CEO da Prime, triatleta, expert em turnaround, e a gente vai conversar um pouquinho com ele. E com a Paola, esportista, triatleta, corre, então vai contar um pouquinho aí para nós desse bastidor, de como une, né, então estes mundos e tudo mais do que a gente estava falando agora. Então, antes de mais nada, queria agradecer a Hot Milk, que é a nossa parceira no podcast, mas também agradecer a presença de vocês, para estar interagindo um pouquinho no nosso bate-papo aqui, vai ser um prazer estar trocando. Então, para começar, né, contigo, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de como que surgiu essa paixão, esse primeiro passo aí no esporte. Acho que é uma curiosidade que todo mundo com certeza tem. Bom, inicialmente, obrigada pelo convite, né? Adoro podcast, acho que é muito legal essa interação ainda, um mundo, entre aspas, um pouco fora do esporte, mas que a gente vai conversar aqui, no fundo tem tudo a ver. Oi, pessoal aí de casa, eu sou a Paola Carrijo, eu treino, digamos que desde criança, mas não com esse afinco que eu tenho hoje em dia. Digamos que o esporte se transformou no meu trabalho. Eu sou formada em Direito, trabalhei por mais de 10 anos no funcionalismo público. E há uns 5 anos eu saí do meu trabalho para trabalhar com as mídias digitais. E dialogo muito sobre corrida, depois eu fui para o triatlon, aprendi a pedalar e fui para o triatlon. E hoje isso faz parte da minha rotina e consegui, digamos, sair do direito para trabalhar com o que eu mais gosto, que de fato é o esporte. Então, basicamente, hoje eu trabalho com Instagram, YouTube, podcast, enfim, com as mídias sociais mesmo, mostrando muito da minha rotina que, claro, tem muito do esporte envolvido nela. E acho que aqui quem acompanha vocês vê quanto que você inspira, né? Então, tira um pouco da zona de conforto, compartilha as dores e as lutas, porque quem vê pensa assim, é fácil. Não, tem que ter muito rigor, disciplina e tudo mais, para de fato conseguir manter essa perenidade. Com certeza. Eu encontro muitos seguidores, né, que às vezes falam o quanto a gente ajuda, sem mesmo nem sabendo que a gente ajuda, seja por um story, uma palavra de motivação. Acho que a gente se acostuma, de certa forma, com a nossa rotina, acaba achando as coisas um pouco fáceis, mas não só com relação ao esporte, como com relação ao trabalho nas mídias sociais, também envolve muitas questões, não só nas mídias sociais, né, qualquer trabalho, mas acho que essa rotina profissional exige muita determinação, muita disciplina, muito comprometimento, e isso, a performance em si reflete, né, tudo isso. Mas bacana. Mas, e você? Vamos lá. Você também com uma carreira de executivo, e já é intensa pra caramba, a gente sabe quantos desafios vem já com o título de CEO, então a gente fala de CEO, e realmente encontrar esse tempo de equilíbrio, né, de qualidade de vida, de buscar as válvulas de escape. Conta um pouquinho de como que isso começou, conta um pouquinho de você, da tua trajetória. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. Você está compartilhando a experiência que a gente tem vivido, e esse compartilhar acaba, como até a Paola falou, né, a gente acaba ajudando e inspirando outras pessoas. Né? A gente acaba achando que aquilo vira comum, né? O nosso sofrimento, ele é comum pra gente, né? Mas, às vezes, as pessoas passam por um sofrimento e não sabem como sair. Precisa de um estímulo. Precisa de um estímulo, né? Então, é muito bom esse momento. E liderar tem muito a ver com isso. Mas eu sempre pratiquei esporte desde pequenininho. Sempre quis ser atleta, mas nunca tive o apoio em casa. Aí virei executivo e a vida de executivo, para mim, ela tem muito a ver com a vida de atleta. Pela competição de você ser melhor, a empresa ser melhor, você fazer a empresa ser melhor, a disciplina, do planejamento, resiliência. Então tem muita correlação com a vida do atleta. E o triatlo, ele começou como eu já nadava, já corria na rua, comecei a fazer spinning e falei, já faço os 3, por que não juntar e fazer o triatlo, né? E ele acabou virando, assim,
um grande escape. Por mais que a gente tenha que acordar 5 horas da manhã, 5h30, para ir pro Barigui, cheio de geada, às vezes treinar à noite, frio e calor, e aquela tensão da prova, o treinador em cima, uma coisa é fazer esporte, treinar. Ele acaba virando uma válvula de escape, eu acho, por todos os hormônios que envolvem a prática do esporte. E a alegria de você superar um desafio. E durante o processo, você aprende a lidar que a prova, que é o nosso fim, ele simplesmente no momento que a gente mais se diverte. O difícil é você manter a disciplina ao longo da jornada. O processo. O processo. E no trabalho a gente tem que saber trabalhar o processo, porque o fechamento da meta do mês, do ano, ele é a consequência da jornada. E a prova é a parte mais gostosa, né? Então, a gente já vai voltar aí. É a parte gostosa, mas a gente fala muito de curtir a jornada. Mas para o esportista, o minuto final lá é o que decide se ele entra ou não numa competição, se ele sobe ou não sobe para o pódio e tal. A gente já vai pegar esse... Não, isso aí. Vamos lá. Mas aí, Paula, então quando a gente olha os vídeos, é um pouco do que você comentou, né? Tá no Barigui, tem uma disciplina, tem algo ali envolvendo e realmente é o DNA de um esportista. Porque é o que difere quem vai fazer de vez em quando, quem coloca lá da academia, tá pago, toda, para quem tem aquela disciplina que não se deixa contar uma boa história para não ir. Hoje é frio, hoje não dá, hoje tem um compromisso, né? As histórias que a gente conta pra gente mesmo. Para você, como que é este processo? Sempre foi fluido? Você tem no seu DNA ser uma pessoa disciplinada em qualquer área da sua vida? Como que é isso? Quando eu trabalhava no Ministério Público, tinha uma assessora que trabalhava do meu lado e ela estava se despedindo e entregou uma palavra para cada um dos assessores. E ela me deu disciplina. Naquele dia eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou tão disciplinada assim? Isso já faz alguns anos, quase 10 anos. E eu acredito que sim. Então, acho que veio no meu DNA, digamos assim, o fato de sempre gostar de fazer uma coisa bem feita. O esporte, desde criança, eu fazia dança, enfim, várias modalidades. Já mudei para handebol, vôlei, enfim. Mas sempre fiz alguma atividade esportiva. Então, hoje, para mim, é muito natural. Como você comentou, é questão de bem-estar mesmo. Se eu não treino num dia, eu vou ficar insuportável. Para mim, day off, assim, tem que ser, nossa, quando eu tô depois de uma prova muito extenuante, porque eu realmente não gosto. E hoje existem tantas coisas, né? Você não precisa fazer um treino de intensidade todos os dias, isso nem é adequado. Mas que seja uma prática de yoga, uma corrida mais leve, uma bike tranquila, uma natação regenerativa. Então tem tanta coisa que se eu não preencher pelo menos meia hora, 1 hora do meu dia com alguma atividade, parece que o meu dia nem começou. Então isso já faz muito parte da minha vida, eu realmente gosto e sinto os benefícios, né? Título de saúde mesmo, saúde física e saúde mental. E é claro que a gente tem dias que a gente não tá motivado, que a gente não tá super afim, que a gente tá triste. Mas quando a gente vai e volta pra casa, você fala, caraca, eu nunca voltei pior do que eu saí daqui. Valeu a pena. Então vale. Às vezes precisa dar um estímulo maior pra gente conseguir sair de casa, mas quando a gente volta, sempre vale a pena. E acho que quando você começa a registrar isso no teu cérebro, a entender, ele fica no teu subconsciente que você vai voltar melhor. Tem um esforço pra ir, mas você fala, não, eu vou ser recompensado. Exato. É aquela questão do esforço e recompensa. Sim. Beijada. Exato. Mas tem um pouco aí do DNA. Não é né? Quem tá no governo sabe a dificuldade. Sim, não, mas eu entendo. Por exemplo, na minha casa, meu pai ele gosta muito de praticar esporte e a minha mãe não. Zero. Eu acho que raríssimas às vezes eu já vi minha mãe indo caminhar, indo pra academia, é muito difícil, mas meu pai já é um pouco mais ativo que eu. Acho que tem um pouco, na fala de vocês, tem muito também do estímulo desde criança. Tem. A gente não faz ideia de quanto que isso começa a moldar desejos, paixões, caráter e tudo mais, lá na infância mesmo. Com certeza. Então, que bacana. Eu falo, já a endorfina é tão boa, minha esposa fala, ela não gosta. Assim, eu já era endorfina lendo um livro. Mas tem esse equilíbrio. Eu acho que eu tô fazendo junto com a esposa. Vamos fazer outro pacote aí. Bacana. Mas aí, quando a gente fala de performance, que a gente vai explorar um pouquinho, a gente também tá falando de competências individuais, que é a tua decisão de estar aí. Mas normalmente, quando a gente fala de alta performance, tem um time envolvido.
né? É multidisciplinar, a gente está falando de nutricionistas, treinadores. Tem gente, inclusive a própria academia, eu pago um personal porque tem aquele compromisso de alguém que vai te estimular e tudo mais. Para você, Márcio, o que você vê assim, que são competências chaves, tanto do indivíduo, ou quando você vai selecionar e montar o teu time, seja no teu time de treino, ou trazendo para a realidade, né, das corporates da vida, como que você monta o teu time, seleciona? As pessoas têm habilidades diferentes, perfis diferentes. Então, assim como no esporte, a gente vai buscar o nutricionista, o que é especialista talvez em corrida, o que é em natação, para a gente melhorar cada atividade. É a mesma coisa na empresa. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, eu como sempre tive o DNA muito comercial por natureza, ele é otimista. Eu brinco que no meu time eu tinha um pessimista. Eu vou resguardar o nome e a empresa. Vai que ele não sabe que ele era pessimista. Talvez seja muito legal se eu fosse. E aí eu tinha uma ideia que eu achava o máximo e eu colocava para ele. Dependendo do argumento dele, eu fazia ou não. Mas eu ponderava. Então eu tinha a pessoa que era muito boa em processo, a pessoa que era muito boa em relacionamento, a pessoa que era detalhista em ler um contrato para interagir com o jurídico. Então eu sempre procurei montar um time que me complementasse. Até porque eu não aguentaria trabalhar com 6, 7 diretores iguais a mim. Eu ia pedir demissão porque eu assim, insuportável trabalhar comigo. Então eu buscava achar essa complementariedade. E existe uma riqueza muito legal nessa complementariedade. Porque é impossível uma pessoa ser bom em tudo. Sim. Só que a gente, normalmente, a gente fala muito de diversidade, que a gente nem está falando de diversidade de gênero, disso, daquilo. Mas mesmo de competência, de perfil, de mentalidade e tudo mais. Quando a gente vai selecionar, é meio que induzido a você querer mais de você. Você se espelha muito em quem você está trazendo. E o outro lado é aquela pessoa que te irrita. Então, por exemplo, uma reunião, né, bate no peito, tá tendo um desafio. Alguém me fala assim, não, deixa comigo. O outro vai falar, não, veja bem, não dá. E aquilo, você vai falar, cara, de novo. Sim. Mas se eu tenho um Como equilibrar, né, esses perfis. Ou até pelo lado competitivo, eu gosto de trabalhar com pessoas ambiciosas. E existe uma diferença muito grande entre ambição e ganância. Sim. A ganância é ruim, a ambição é boa. Um atleta tem ambição. Ele quer subir no pódio, ele quer conseguir uma vaga para o mundial, ele quer melhorar o tempo dele, ele tem uma ambição. O executivo ele precisa ter uma ambição, nem que seja comprar uma casa para ele, dar uma condição de vida melhor para a família. Então, a ambição, Ela move. ela precisa sonhar mais, ela precisa querer mais, desejar mais. Isso tem muito a ver com o atleta. E para mim isso é uma pedrinha que eu não abro mão. Eu invisto muito em jovens, eu adoro trabalhar com jovens. E uma das características que eu olho toda vez que eu vou para um processo trainee, dando já spoiler se um dia alguém vai Fica a dica. Fica a dica, eu gosto daquele que quer mudar a história da vida da família dele. E nem só dele, família. Tem aquele propósito maior, se eu quero algo muito maior. Que essa pessoa, ela vai mover as coisas. Ela, na hora que tiver frio, ela vai correr no barulho. Ela vai querer trabalhar. Não vai ser uma dor de cabeça que vai fazer ela ficar. Não vai ser talvez uma coluna, uma dor na coluna que vai deixar ela desistir de uma prova, de uma reunião. Uhum. Que isso tem muito do atleta. Às vezes a gente tá lá com dor. Mas a gente largou, a gente vai terminar. Sim, e os próprios, que nem você falou, né, de mudar a trajetória, o esporte é muito. Então, se você pega, né, pessoas, comunidades um pouco mais carentes, você observa que muitas ações são voltadas para o esporte porque ele muda a trajetória das pessoas. Seja desde tirar de droga, seja de encontrar um propósito, um equilíbrio e algumas outras coisas. E ali vai ter aquela pessoa que vai se diferenciar, treina com muito pouco recurso. É difícil o esportista que tem grandes investimentos, dá para contar, né? Você começa a chegar numa nata muito diferenciada. Sim. Mas a grande parte daquela zona que não vai ter realmente investimento. Mas acho que tem muita garra, tem muita fé, dedicação e tudo mais para conseguir fazer a mudança de chave. E como que você percebe isso, Paula, nas pessoas, nos treinos e tudo mais? Eu acho que muita gente te segue também deve ter aí essa sonhar alto e pensar de... Sim.
É que eu acho que eu dialogo no meio de campo ali. Existem muitas pessoas que começam a treinar, que até acho engraçado, que me encontram e justificam. Eu só corri 5. Ah, não, mas já foi tudo bem. Eu também comecei, né, com distâncias mais curtas, sem me preocupar tanto com pace, com ritmo. Talvez o lado ruim hoje da internet seja mostrar demais a performance. E talvez muitas pessoas não busquem a performance no esporte. Elas buscam a performance no trabalho, dentro de casa. E o esporte acaba sendo saúde e descompressão. E muita gente começa a correr já se espelhando em quem está 15 anos na frente e se achando péssimo porque não consegue alcançar aquele ritmo. Então tem que ponderar, né? Então eu falo muito com as pessoas que estão começando, que não têm essa gana por performance ou por pódio, e também por pessoas que já estão ali há algum tempo. E a internet acaba tendo esses dois lados, né? De trazer um pouco até do efeito comparativo, mas também trazer esse lado de que é possível ser feito. E hoje eu vejo muito essa questão que você comentou, né? De atletas que têm muita performance, mas poucos recursos, poucas oportunidades de patrocínio. E a gente vê uma tendência de marcas apostando muitas vezes em atletas que não têm performance, mas têm visibilidade. E fica nesse conflito. E aí, o que está certo e o que não está? Claro, acredito que atletas, né, de ponta, de boa performance, têm que ter um apoio, sim, mas também é possível que hoje eles invistam em mídia social, por exemplo. E não precisa você passar o dia produzindo conteúdo, mas às vezes o mínimo, porque a gente sabe que hoje um Instagram da vida, ele é uma vitrine. Se você vai a um restaurante, poxa, eu fui num restaurante, uma delícia, o nome é X. Primeira coisa, você vai olhar o Instagram, vai olhar a foto de prato, vai olhar o cardápio. Mesma coisa com um atleta. Pô, quem que é a fulana? Você vai olhar, caramba, ela tem uns tempos legais mesmo. Pode ser que ela não se dedique tantas horas a construir a mídia social dela, mas ela tá ali. Então, acho que essa presença digital hoje, para quem gostaria de ter um pouco mais de recurso para se dedicar mais ao esporte, ela é muito importante. Acho que é um paralelo, né? Porque você está falando de investimento, de imagem de marca. Sim. E outra que são os nano-influenciadores. E cada vez mais não é colocar em uma grande reportagem, fazer um grande evento. É quem que conecta com quem, né? Exato. Cada vez mais que pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então vai ser numa sala tua, de algum material que você usa, que você identifica, que você reconhece. E pessoas vão falar, putz, nem tinha ouvido falar, vou me conectar, vou descobrir um pouco mais. Então acho que é bem, bem relevante. E aí tem que romper um pouco esses desafios, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta, mas encontrar qual que é a linha tênue de você agregar o valor com a tua personalidade, teu jeito de encontrar o teu público. Então, acho que é bem. E muitas pessoas, mas eu não gosto de falar, não gosto disso. Mas eu também não gostava. Também não sabia. Na época de faculdade, enfim, eu não era a pessoa que gostava de apresentar um trabalho. Hoje, se me chamarem para contar minha história para uma plateia ou para participar de um podcast, eu gosto de fazer isso. Então, são habilidades que a gente desenvolve, né? Assim como no trabalho, a gente acaba mudando ao longo da vida o nosso perfil, aprimorando coisas que às vezes são nosso déficit para conseguir um cargo diferente, uma posição diferente. Isso faz parte da evolução da vida. E a Paula falou uma coisa interessante, que às vezes você pega assim, o atleta amador, que só corre sim, não é tanta performance, mas ele tem um papel importante dentro daquele ecossistema. Seja no ecossistema da família, para mover algum hábito da família, que é saúde. Sim. Seja para influenciar alguém, seja até no ecossistema da marca, né, comercialmente, assim como é na empresa. Às vezes você tem aquele profissional que ele não vai ser um diretor ou um gerente, mas ele é fundamental numa produção. Ele consegue orquestrar. E o poder da influência, para mim, é o poder da liderança. E às vezes as pessoas precisam ter uma patente para dizer que é líder. E esquece que esse atleta que diz, eu só vou correr 5, não, mas eu só sou um montador. Mas quantas pessoas esse montador influencia numa fábrica? É o poder da liderança que ele tem. Então, até nisso a gente consegue fazer o paralelo, né? Você não precisa ser de alta performance no sentido de estar num pódio ou ter a visibilidade. Você provavelmente vai ser admirado porque está correndo com regularidade, porque é aquela pessoa disciplinada. Não é porque chegou no pódio, não. Exato. E é engraçado, eu tenho vários amigos. E assim, é impressionante. Pessoas que não corriam,
começam a correr que não correu nada, e depois começam a postar, fiz a corrida de terminei, fiz assim. Então, assim, tem uma energia, uma vibração junto, você torce junto, né? Tanto o preparo, vou correr não sei quando. E ele é um vitorioso. Exato. Porque, independentemente do pace, ele saiu da cama, foi lá, ele fez, ele tá cuidando da saúde dele. Esse é o propósito. E esse é prioritário, na verdade, né? Porque a performance, ela acaba sendo secundária. A não ser para atletas profissionais que vivem disso, que, né, largam para buscar um pódio, todo o resto aqui, a gente se inclui nessa, a gente é amador. Então a gente faz por gostar, por querer mudar nosso estilo de vida, melhorar nossa saúde, nossa mentalidade e tudo. E acho que aqui tem um ponto muito bacana, que quando vai colocando, né, seja num post simples que correu, final de semana teve, não lembro qual corrida, que foi a galera, né, com chuva e tudo mais, é muita garra e força de vontade. Mas a gente leva para um paralelo que é possível equilibrar saúde, qualidade de vida, esporte e tudo mais. Se você vai há poucos anos atrás, que saía nas capas de revistas e tudo mais, era aquele seu workaholic, que tinha quantos divórcios no meio do caminho, que abandonava a vida, porque aquilo era considerado uma carreira de sucesso. Hoje, cada vez mais você vê executivos tentando equilibrar, né, várias paixões e tudo mais, e cada um no seu mundo, no seu universo que gosta, vai se dedicar a fazer alguma coisa diferente, com as paixões. E é sucesso, aí já é o tema para outro. Sim, né? Exato, é muito subjetivo, né? Porque também existe muita questão de perfil comportamental. A pessoa que gosta de trabalhar muito, acha que isso é sucesso, gosta Isso engano, eu acho. trazer para a família, enfim, e outras pessoas não. Elas querem fazer, digamos que o básico, porque para elas aquilo é qualidade de vida, aquilo para elas é sucesso. Ter tempo para as outras áreas. Tempo de qualidade e equilibrar. Mas acho que a gente foi ressignificando um pouco o que é sucesso. Sim, então acho que isso também é um elemento importante. E de novo foi ressignificando a questão de saúde. Porque como a gente vai envelhecer, ter mais tempo e tal, com que saúde a gente pretende chegar lá? Então a longevidade está aí, mas a gente quer assegurar que também seja uma roupa melhor, com certeza. Mas aí fazendo um paralelo, né? Quando a gente volta para o mundo corporativo, até uma brincadeira. A gente está falando de perfis diferentes, de time diferente, de cada um tem o seu papel na jornada. Mas também, como que você é executivo, que você fez vários turnarounds, você vai ter aquele time que às vezes tem muito gás, e tem aquele time que você fala, não tá indo, não tá com fôlego ou algo do gênero. Como que você identifica, como que você realmente motiva e resgata essa energia? É muito o papel do treinador, né? E aí, mais uma vez, o esporte ajuda. Porque o treinador, às vezes, a gente não está performando e ele vai querer conversar com a gente. Ele vai ver os nossos indicadores. E o bom treinador é aquele que é franco, é direto. Eu costumo falar que o bom feedback é aquele que é direto, é franco, sem precisar ofender. Assim. Falo que o treinador, eu, por exemplo, na natação, eu não gosto de bater perna. O treinador, ele nunca vai chegar para mim e falar, Márcio, vem cá. Vem pra fora da piscina, vamos tomar um Gatorade. O que está vendo contigo? Você não tá batendo? Assim, Márcio, bate a perna, porque é melhor pra você. Você vai ganhar. Então, a gente precisa entender cada profissional e dar essa orientação, né, pro bem dele. Né? E direto, e rápido, e com honestidade, com franqueza. Isso é muito importante. E entender a expectativa dele. Porque às vezes ele vai falar assim, eu não quero bater perna porque eu não tô afim e o que eu tô fazendo já tá bom para a empresa, eu tô entregando a meta e não preciso disso e tá legal. Agora, se ele não tá afim porque ele não quer, aí eu sou muito frio, principalmente no turnaround. Eu troco. Eu deixo ele ser feliz em outro lugar. Dou essa possibilidade. Dou essa possibilidade. Ó, não é nesse esporte que você vai ser feliz. Porque quando a gente fala em alta performance, em mudança de comportamento numa empresa, em mudança de cultura, você precisa ter pessoas orientadas no mesmo objetivo. E se aquela pessoa não está orientada no mesmo objetivo, é melhor que ela seja feliz em outro lugar, porque ela vai sofrer. É uma decisão que, para o gestor ter essa maturidade, ele acha que ele... Assim, vai ter vários gestores, né? Não vamos generalizar. Mas alguns vão falar assim, puta, eu tô tentando. E chega num limite que é uma decisão difícil. E é uma decisão difícil para você, mas é uma decisão difícil para deixar a pessoa seguir um outro caminho. Então ela vai encontrar outras possibilidades, ela vai se redescobrir em outra jornada.
Então, eu acho que tem esse equilíbrio é importante de saber alcançar. Mas o entender, ele para mim, é a premissa básica. Eu vou dar um exemplo de um rapaz que trabalhou comigo, preservando o Mateus. E era pessimista também? Não, mas ele era muito, muito bom, mas é porque a situação dele era muito crítica. Ele teve problema com o filho dele, depois ele teve problema de saúde com a mãe, depois com a esposa. E ele era um comercial muito bom. De repente ele ficou ruim. O que houve? Aí eu quis entender. Aí você foi saber, não, o filho dele, preso, tal. Aí a gente suportou ele. Aliviou a meta dele. E aí recuperou, voltou. Depois foi a mãe com câncer. Aí de novo outro baque. Então, a gente, ao longo da jornada dele, a gente soube respeitar o momento difícil. Ele era um excelente profissional. Não era por conta daquela circunstância, talvez era uma lesão paralelo com o esporte, ele deixou de ser um bom profissional. Mas era a circunstância, ele não estava querendo viver aquilo, mas ele estava vivendo. Então, é papel também do gestor entender aquilo e falar, cara, vamos então readequar, e aí a importância do time. Falar, vamos pegar a meta dele, vamos dividir pelos outros 15, e suportar ele, equilibrar nesse momento. Sim. E depois, quando ele voltou, os três fases seguidas da vida dele difícil, pequeno intervalo de leveza, ele voltou muito melhor, muito mais. Porque ele viu que a empresa suportou, colheu. E a gente está falando de ciclo, né? Então, a gente nunca sabe o que cada um vai poder. Então você tem o líder, ele tem que entender bem o profissional dele. E às vezes o profissional não vai, ele é um carro 1000 querendo correr Fórmula 1. Então ele precisa correr a liga dele. E tudo bem, não tem problema. Não é que ele seja melhor ou pior, mas não cabe. E aí a gente tem que ser frio como executivo, como líder, e deixar ele ser feliz em outro lugar. E sempre com muito respeito, com muita franqueza, leveza em alguns momentos. E pegando o gancho, né? Cada vez mais, antes a gente falava muito nas corporações, do talento, e a gente vê até em campo, não é um talento que vai ganhar o jogo. Não. Cada vez mais é o coletivo, a inteligência coletiva, como que se orquestra. Mesmo que seja, a gente estava falando agora há pouco, de um esportista, ele vai ter um time atrás. Sim. Mas por muito tempo a gente valorizou a pessoa, o jogador X, e impressionantemente, quando a pessoa não tá bem, ela parece que desmonta o time inteiro. E a gente fala que o primeiro grande competidor vai ser a gente com a nossa mente. E aí você vê muito mais um avanço de alguns acompanhamentos psicológicos, terapias, times, porque assim, de novo, é como que você tá bem, como que você lida com frustração, como que você consegue equilibrar a ansiedade, nervosismo, campo. Então você vê que um jogador perde a cabeça, parece que o time inteiro alvoroça e tudo mais. Então, acho que isso foi mudando ao longo do tempo no esporte. Mas qual que é a tua percepção, assim, Paulo? Como que você acompanha e vê esse processo, essa maturidade? Acho que eu tive uma grande evolução em relação ao time, né, que eu tenho hoje em dia. E até as pessoas, né, como começa a correr? Um tênis? E aí, como nutricionista, é o treinador, você vai... Fisioterapeuta. Absurdo. Mas como vocês comentaram, né, cada um tem sua capacidade, sua potencialidade, e é claro que quando a gente consegue se juntar com pessoas muito boas em cada coisa que você não tem o conhecimento, você potencializa. Então hoje, tendo, né, eu quero fazer a Maratona de Chicago agora em outubro, e eu tenho uma meta ousada, digamos assim, queria correr em menos de 3 horas. Já fiz 3 horas e 4, então eu vou... mas esse ali é muita coisa. Então, tem que ser uma alimentação muito alinhada, tem que estar alinhado com o médico, com um treinador, com o psicólogo, com o fisioterapeuta. Então, hoje, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter todas essas pessoas me acompanhando, porque sim, acaba sendo muito no detalhe. Então, é claro que hoje a gente pega uma pessoa que está começando a correr, o que se indica? Sim, que ela tenha um técnico, porque é o ideal, vamos dizer que não. Cada um com a sua especialidade, ela vai dar dicas importantes que vão fazer. Exato, porque até hoje eu estava gravando um conteúdo com o meu treinador, ele comentou de um conhecido dele do clube, o cara estava correndo por conta mais de 100 quilômetros na semana, um dia ele simplesmente saiu correr, ele
quase conseguir fazer um sub-3. Tipo, a pessoa já tinha, né? Já corria muito bem, mas totalmente sem amparo. E hoje tá de muleta, que tá todo fraturado. Então a pessoa começa a colocar muito volume, até se empolga. Ai, adorei correr, vou correr todos os dias, é assim que eu vou melhorar. Quando vê, tá arrebentado. Tem 2 cirurgias na coluna. Hã? Ai, Então, essa noção, né, do quanto você vai evoluir, do que você pode fazer, essa mescla entre fazer um treino devagar, regenerativo, um treino um pouco mais intenso, porque às vezes as pessoas, eu quero evoluir, preciso correr rápido. Não é bem assim. Existe toda um por trás ali, não. Um treino leve, ele vai ter um objetivo X. eu acho que o corpo dá sinais. Exato. Aqui vai dar sinais desde falar do esporte, você vai começar, né? Tá doendo, vou procurar um especialista e tal. Mas quando a gente faz o paralelo com o mundo corporativo, burnout, estresse, Total. e aí você não lê os sinais do corpo, né? É impressionante como a gente vai empurrando e aí pode chegar no momento mais grave de não ter caído a ficha. Exato. De algumas coisas que você podia ter, né, mudado. Acho que a gente passa muito tempo sem sentar e se olhar, né? E essa auto-observação que deveria ser diária, a gente não faz. Porque tá na correria do dia a dia. Quando eu trabalhava no Ministério Público, comecei a trabalhar com o digital. Algumas vezes eu entrava ali no meu trabalho, fazia os pareceres e tal, saía embora. E eu batia meu ponto e falava, meu Deus, eu não vi o dia passar. O que aconteceu aqui? Então, a gente fica nessa ânsia de querer, às vezes, buscar mais e tal. Chega um momento que a cabeça pifa. E não é, a gente tem indícios, mas a gente tapa só pra peneira. A gente não quer ler. A gente não quer ver. Acho que pode um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E eu já percebi que eu tenho muita... O meu corpo, ele explana em algum momento. Ou já tive problema de vesícula, já tive apêndice, já peguei uma bactéria, esses dias tive inflamação no dedo. É assim, você precisa dar uma pausa. Respira. Vai ficar 2 semanas, 4 semanas, mas você tá precisando disso. E aí é porque não tem a consciência de parar sozinho. Exatamente. Né? Se falar, você tá me ouvindo? É isso. Ele grita. Grita, com certeza. Ele começa falando. Eu acho que a gente ignora e abaixa o volume. Bota os fones. Conta aí, mas do teu... a cirurgia, o processo. Então, é dentro disso que a Paula falou. A gente, às vezes, sai fazendo e esquece dos detalhes. Porque um treino bem programado, um especialista te orientando, ele faz toda a diferença. E aí, trazendo para o mundo corporativo, você ter pessoas especialistas, multifuncionais para ajudar no resultado da empresa é fundamental para um resultado exponencial ou expressivo. E isso alivia a pressão. Porque se você pega, fala assim, eu quero beber vinho, isso aqui é água, aí não é vinho. Então não adianta botar um profissional, talvez de contabilidade, que seria um excelente contador, para ser um vendedor. Ele vai sofrer, não vai te entregar. Exato. E só tem que ficar se iludindo, achando que exatamente. Então ele vai lesionar, ele vai ficar doente, vai vir um burnout. Então a gente precisa entender cada vez mais. E fica leve. A última posição, esse eu posso falar o nome, quando eu estava como CEO da TOTS, assim, eu não aceitava pagar hora extra e banco de horas para funcionário nenhum. Se alguém trabalhasse mais de 8 horas por dia, eu ia ficar louco. Você tem que dar conta dentro das 8 horas. Então tem uma coisa errada, vamos rever o processo, vamos treinar, vamos ver o que precisa ser feito. E nós conseguimos, ao longo dos anos, formar um time leve, um time alegre, um time que conseguia cada um praticar seu esporte, ter seu momento porque a gente respeitava muito o limite de cada um, a individualidade de cada um, para todo mundo performar. E isso aí eu pude ver na pele o crescimento que a gente teve no último ano. Era 30%, 40% de crescimento todo ano. Porque era um time leve, era um time que... tinha estresse? Tinha, porque o mundo corporativo faz parte. Mas treinar tem estresse. Então, assim, mas era aquele estresse que a gente curtia e no final comemorava. Nós tínhamos um rito, e os ritos são importantes, né? Como pódio, medalha, parabéns do técnico. Todo final de mês a gente fazia um churrasco para comemorar o resultado do mês. E se a gente batesse a meta, eu pagava o churrasco, como CEO da empresa. Eu paguei muito mais churrasco do que não precisei pagar.
Mas acho que é isso que é o ponto. Mas, inclusive, para os próprios colaboradores, eu vejo que tem uma redescoberta. A gente pega um recorte da pandemia. As pessoas teve que procurar o que eram suas paixões, se reencontrar, seja no esporte, seja fazendo coisas artesanais, que aumentou muito o número de procuras, né? Porque você vai esquecendo. É como se você se torna uma profissão X, eu só vou fazer isso. Não, você tem o resto da tua vida. Quais são as tuas outras paixões e como que você equilibra? E isso foi um ponto legal, que a pandemia aproximou a gente de tal forma. E os filhos dos funcionários iam para o escritório, eu liberei. Você pode trazer. Virou uma grande creche. O escritório, era uma festa. As crianças correndo até a sala para pintar, rabiscar a parede e tal. E a cumplicidade da família foi tão grande. Eu saí da TOTOS tem 2 anos. Ontem, o marido de uma das minhas gerentes, eles foram pais agora, tem um mês, talvez no máximo. Ele mandou a foto do filho dele para mim. Ah, que legal. Você vê a amizade que gera, né? Isso faz muita diferença. Isso faz diferença, assim, no resultado. E não é trazer a família para dentro da empresa, mas é ver que todo mundo é família. É aproximar, né? É aproximar. E aí acho que é importante porque, de novo, culturalmente, há anos atrás, era assim, deixa o teu problema na porta para fora, lembra? Todo mundo foi meio que educado do tipo, esquece, tranca, coloca numa gaveta, como se você fosse várias pessoas ao longo da relação. Quando veio a pandemia, falou, não tem isso. Já não tinha antes, mas a pandemia meio que acelerou esse processo. E aí acho que descobertas, o que a gente foi percebendo? Pessoas que não queriam fazer uma certa profissão, eles lançaram fazer outras coisas. E a vida é tão curta, e a gente fala tanto disso, mas né, pratica pouco. E fala, se eu não gosto de engenharia, vou fazer medicina. É antagônico uma coisa com a outra, mas vai se redescobrir. E aí, nesse gancho, eu queria estar, a pergunta. Tem direito, eu tava lá trabalhando. Não deve ter sido fácil a decisão de sair. Aquela coisa da inquietude interna, do tipo assim, se lança para outra coisa ou não, julgamento de família, pessoas próximas, do tipo assim, tá fazendo uma loucura, como que é isso? Aconteceu? Um pouquinho deste bastidor para nós. Acho que você falou um ponto, até me recordei, assim, toda vez que eu participava de alguma palestra, eu me apresentava. Eu sou a Paola Carrijo, assessora do Ministério Público. Então, eu sou assessora do Ministério Público. Para mim, era intrínseco à minha personalidade. Eu tive que fazer essa ruptura de, não, eu sou a Paola e eu exerço essa função. Até fazer essa divisão demorou algum tempo. Quando eu trabalhava no Ministério Público, eu sempre quis fazer concurso para magistratura, apesar de trabalhar no MP por anos. E ao longo do tempo eu vi que eu não queria mais concurso. Mas eu gostava do trabalho que eu fazia lá. Eu gostava do direito, até saí gostando do direito, do meu trabalho, do meu chefe. Era um ambiente que eu gostava muito de trabalhar. Mas eu tive que optar por uma questão de eu estava deixando muitas oportunidades com o digital passarem. Falei, não, esse é o momento. Eu prefiro me arrepender daqui 10 anos e ter que dar um passo para trás e retomar minha carreira jurídica do que deixar tudo acontecer e falar, putz, e se eu tivesse arriscado? E é claro que eu demorei 2 anos maturando essa decisão, né? Até por uma questão financeira, sempre fui muito pé no chão. Não ia sair sabendo que não ia entrar nada. Mas a primeira vez que eu comentei com os meus pais, eles falaram, você tá maluca? Todo mundo queria ter o cargo, você tá louca? Eu falei, devo estar louca mesmo. Tô completamente louca. E fui meio que deixando de lado. E pra mim era muito importante que os meus pais, de certa forma, validassem a minha decisão. A gente quer validações, a gente quer uma segurança, é natural. Certo ou não, eram os meus pais. E eu queria que eles sentissem orgulho de alguma forma. Mas acho que também, quando eu trouxe pela primeira vez essa informação, eles nem sabiam o que era o Instagram, como que funcionava. Hoje os dois têm, acompanham, adoram. De forma alguma julgam minha decisão, acham que eu fiz muito certo. Mas com certeza foi muito um ato de coragem, certamente. Qualquer pessoa que faz uma transição de carreira exige muita coragem. E quando eu pedi minha exoneração no Ministério Público, 3 semanas depois veio a pandemia. Então, toda uma agenda de eventos, de corrida, de provas, que é basicamente, né, o que eu trabalhava ali, acabou. Paguei a minha agenda inteira. Então, foram meses, assim, bem difíceis, porque eu não sabia, por ser uma pessoa muito de rotina, eu sabia que eu chegava no Ministério Público, batia meu ponto, sabia o que eu ia fazer, os pareceres que tinham, enfim. Fiquei completamente perdida.
Então foi uma época, assim, bem delicada, até a gente não sabia nem se podia sair correr na rua, porque as pessoas iam ver. Então eu fiquei, acho que uns 5 meses em casa, foi, assim, bem desesperador. Não só pra mim, né, pra todo mundo. Mas há uns 2, 3 anos que as coisas começaram a voltar ao normal, eu olho pra trás e dou graças a Deus por ter acontecido tudo isso. Dia, pela coragem. Sim, sou muito feliz na minha escolha. Claro que tem muitos desafios. Era muito diferente ter um salário fixo caindo na tua conta todo mês. E hoje em dia, as oportunidades que eu tenho são as oportunidades que eu crio. As pessoas às vezes julgam quem trabalha com a internet, é um trabalho muito fácil, não sei o quê. Não é bem assim, né? Eu sair de algo estável, de certa forma, para algo muito mais instável. Até na pandemia, as marcas que eu trabalhava, que eram muito menos do que hoje em dia, todas falaram, não tenho como te pagar, porque a gente não sabe como vai ser. Tudo bem? Tudo bem. É uma relação como se fosse casamento, né? Na alegria e na tristeza. São marcas que eu trabalho até hoje, mas que lá atrás, quando precisaram, eu estava junto. E da mesma forma que quando eu apresento projetos, enfim, estão junto comigo. Acho que tem que ter essa troca, né? Então, com certeza, exigiu muita coragem, mas eu gostei muito dessa mudança. E aqui, como a gente está justamente na Hot Milk, que é um ambiente de empreendedor, acho que essa decisão de deixar o certo para o idoso deve afrontar muitos executivos. Quando a gente fala de mudar de carreira, vai sair para um conselho, vou empreender. Então, assim, nunca são decisões fáceis. Não. Mas eu sempre falo que são decisões corajosas. Porque é aquela questão de você passar a vida, olhar para trás e falar, prefiro me arrepender do que eu fiz, mas eu deixei de fazer. Tá? Então não é fácil, acho que é um processo realmente que requer bastante esforço, mas é um caminho que você gasta energia, foco de volta e tenta realmente fazer a diferença. Então super bacana. Para variar, nosso tempo vai voando. Mentira, já acabou. Eu olhei e falei, já tem um monte de pergunta. O legal do podcast é quando ele flui, né? Porque às vezes, quando você vai entrevistar a pessoa, não fala, só responde sim e não, você fica, oi? Eu queria mais uma listinha, não sei. Mas, enfim, a gente vai ter capítulos aí para os próximos passos. Mas eu queria realmente, bom, né, para a gente estar encerrando o nosso podcast, dicas finais. Então, né, mas você como executivo, que equilibra essa agenda, as pessoas acham que executivo não equilibra a agenda. Quais são as tuas dicas? Como que você realmente leva isso consigo? As pessoas que você encontra devem estar compartilhando, engajando. Que dicas que você daria para ter esse equilíbrio, para procurar se preservar, ler sinais de corpo, né, para também não sair lesionado? Então, traz um pouquinho aí dessa mensagem. Legal. Acho que família para mim é tudo. Olho para trás, se eu puxar a fita, apesar de ter vindo da onde eu vim, porque eu nasci numa comunidade, é uma favela, não. Chegasse onde eu cheguei, dá para dizer que é uma carreira vitoriosa. Mas de todo o caminho que eu fiz, o que mais valeu a pena é ter a família que eu tenho. Esposa, minhas filhas, agora gêmeos, porque elas são casadas, espero que em breve netos. E esse reconhecimento da parte deles, isso para mim tem um valor, nossa, absurdo. Então família para mim é tudo por eles, para eles, vale a pena. Agora, esse equilíbrio com eles, né, eu não deixei de trabalhar e não deixei de correr atrás. Então a ambição que eu tive era, eu vou fazer aqui com eles e por eles. E combinava com elas, no caso que é toda mulher. E aí a gente foi junto. Então, busquem o equilíbrio sempre, né? Se aprimorem. As coisas elas não caem do céu. A gente, para conseguir um pace melhor, subir no pódio, a gente não treina normal. A gente não é normal. A gente não é. A Paula conseguiu agora, você não falou, mas vaga pro Mundial. Foi. Você está dando a bola 3? Ela não é normal, entendeu? A gente não é normal. Agora, pro executivo, pro profissional ser excelente, ele não pode ser normal. Ele vai ter que dar a milha extra, vai ter que estudar mais. E a mais, às vezes vai ser de madrugada, às vezes vai ser no ônibus. Mas acho que nesse ponto, assim, pegando o gancho, e explorando, que nem você falou, sair de uma comunidade para chegar como seu e tal. As pessoas às vezes só olham
exemplo, o cargo final que você tá, imagino que já veio de uma família padrão X, Sim. diferenciais. Então, assim, é bacana a gente reforçar isso, porque normalmente eu gosto muito de falar que toda escolha tem uma renúncia. Então, assim, quem tá correndo é que tá deixando de estar no barzinho com os colegas, quem tá fazendo uma faculdade, tá deixando de estar com os amigos. Sempre vai ter algo que você tá abrindo mão. É mais cômodo você olhar a história do outro e falar, não, mas esse cara já era filho de fulano, já era aquilo, já tinha condições. Mas você parte de histórias diferentes, tem que abrir mão de muita coisa. E aí, quais são as escolhas e renúncias que cada um, não tem certo e errado. E faz sentido, né, pra ser Seguido, mas que ao mesmo tempo, a partir do momento que você tomou, você tá consciente da tua decisão e das consequências e dos próximos passos. Então, Eu como engenheiro, então tudo eu coloco em gráfico. Eu brinco que felicidade é uma equação. O preço que eu paguei no início da minha carreira, quando eu era jovem, casei cedo. Enfim. E o preço que a gente pagou no início de trabalhar muito, de estudar muito, de se dedicar muito, é para hoje a gente poder ter a escolha de usufruir por muitos anos. Então, se eu não consigo pagar o preço no início, vai ser no final que eu consigo. Então, eu preciso me dedicar. E a mesma coisa a saúde. Se eu não cuidar da minha saúde hoje, lá no final eu não vou ter a saúde para cuidar. Porque eu vou deteriorando meu corpo. Então, as escolhas, toda decisão é cortar alguma coisa fora. Quando você decide, você está cortando alguma coisa fora. Então, o que você vai cortar fora? Talvez é o tempo que você está desperdiçando. Eu volto e meia, eu saio do Instagram. Eu gosto de ficar ali e tal, mas se eu faço, não, peraí, eu preciso fazer um curso. O tempo que eu estou no Instagram impede de eu fazer o curso, então se eu não vou ter a disciplina, eu saio do Instagram, estou no curso. É que às vezes na bobeira ali você abre. Você tá ali, uma reunião chata. até porque a gente tem que ter disciplina. Tem que ter Porque disciplina. senão você é engolido por Engolido. Sim. É muito estímulo. Exato. Eu fico na academia, às vezes eu ao invés de ir para Renault pedalar, eu vou no indoor, porque no indoor eu tenho um curso que eu quero fazer e eu fico no indoor ouvindo, vou pro rolo, que é chato pedalar no rolo. Mas aí eu tô estudando, eu tô pedalando e tô estudando. Usando os dois. Exato. Então, são escolhas, são renúncias. Então, o equilíbrio, ele é importante, mas o equilíbrio dinâmico, eu acredito. Ele não é aquele equilíbrio. Não, ele tem uma fluidez. Senão ele começa a ficar com peso que você não consegue manter perenidade. Testa lá, a gente já retoma. Hello, testando. O meu é 4. A minha é 3. Não, mas eu preciso de um óculos, gente. Tudo eu fico assim. Aí mais uma coisa, né, que o corpo fala, não adianta. Não, tem essa. Meu Deus. Dá muita diferença. Dessa da coluna, Voltou? sentia a dor, tomava remédio e ia correr. Que besteira. Mas é que parece que é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão normal, não de bem, toma um remedinho. Nunca mais. Sim. E você vai maquiando a dor, né? Daí vai correndo em cima, mais impacto, mas eu evito ao máximo, assim, tomar remédio inflamatório, ao máximo, ao máximo. Toma mais anti-inflamatório. Em geral. Vai, essa fica também. Carinho. As dicas. E a segunda eu conto. Em off é só pra quem seguir, né? Manda no privado que a gente conta. Exatamente. E sua dica final? Então, assim, de tudo que você já viveu, aprendizagem, mas
a ousadia, né, de ter mudado, né? E principalmente, eu acho que aqui também tem um outro elemento, você criou um ecossistema. Cada vez mais a gente está falando que a gente não está sozinho, tá com muita gente junto, seja, né, os apoiadores. Então, qual é a tua dica que você daria para quem está aí tentando ter coragem de mudar de área, seja correr, seja mudar de profissão ou algo do gênero? Acho que se você tiver medo, tá tudo bem. Todo mundo tem medo, mas você agir apesar dele. Uma coisa que me apavora é a bicicleta. Eu morro de medo de pedalar, eu aprendi a pedalar com 31, eu tenho medo até hoje. Ano passado eu fiz um Mundial de Ironman em Nice, que tem uma altimetria bem desafiadora, de 2.400 de ganho, com descidas muito íngremes. E eu lembro que nos treinos aqui em Curitiba, em vários deles eu sentia muito medo. Eu falava, eu não tenho condições de fazer essa prova. Vai ser o pior dia da minha vida, eu tenho medo de morrer, de cair lá, real, eu tinha medo. E quando eu cheguei lá, fui fazer um treino, mas o que me assustava eram os carros, porque eu não tenho muita habilidade, como eu não aprendi criança, eu tenho dificuldade de tirar a mão do guidão, enfim. E aí eu passei por vários carros, assim, e sentei no meu fio e chorei. Isso foram 3 dias antes da prova. Falei, meu Deus, eu não tenho como fazer uma prova dessa. No dia da prova, eu saí pedalar. Juro, eu nunca me diverti tanto na minha vida. Foi a prova mais legal que eu já fiz. Eu passava nos vilarejos, assim, e gritava, this is so beautiful! A galera ria na minha cara. E quando eu terminei aquela prova, eu falei, graças a Deus que eu vim. Porque se eu não tivesse tido medo e agido apesar desse medo, eu não teria vivido uma das coisas mais incríveis da minha vida. E aplico a mesma coisa ao Ministério Público. Foi muito medo sair de lá, mas hoje eu olho pra trás e falo, caramba, graças a Deus eu construí hoje um trabalho com as coisas que eu mais gosto de fazer, com liberdade de agenda, de estar aqui inclusive com vocês, coisa que eu não poderia fazer se eu trabalhasse batendo ponto, fazendo os meus treinos, as minhas viagens, do jeito que eu sempre quis e sempre sonhei. Então o medo ele sempre vai existir, mas a gente não deixar ele paralisar e às vezes se expor a pequenas doses de medo. Isso faz com que a gente vá absorvendo, conseguindo dar conta das coisas. E algo muito importante, principalmente para quem usa muito mídias sociais, não se comparar com a vida dos outros, porque a gente nunca sabe por trás do que tá ali. A gente pega recortes de partes bonitas de todo mundo. E aí fica muito fácil a gente achar que a nossa vida é péssima. Mas a gente não sabe de muitas coisas por trás e também nem todas as particularidades de cada uma das pessoas que estão ali. Então cada um tem sua história, seus momentos. A vida, como você falou, é cíclica, oscila, e a gente tem que aproveitar cada momento da melhor forma possível. Não, mas assim, acho que adorei a tua fala, porque de novo a gente tá falando do medo não paralisar. Acho que tem um lado da ousadia que vocês trouxeram, tem um lado da superação, porque acho que o esporte é isso, né? Todo dia você quer fazer a tua melhor performance, encontrar o segundo, milésimo segundo, e assim. Então que a sua prova seja maravilhosa. Obrigada. Foi. Igual essa que você acabou de contar, que foi incrível. Né? E obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada a você. A minha mensagem final para quem está nos ouvindo é um pouco de ampliar repertório. Quando a gente está falando, eu gosto de ter temáticas diversas, porque às vezes a gente não vai encontrar só a resposta no óbvio, na rede que a gente circula, nos amigos que a gente vive e tudo mais. Então, em novas histórias, novas conexões, novos estímulos, acho que é um pouco deste desafio e do convite que eu deixo para vocês. Porque às vezes a gente tem medo de ousar, de tentar coisas diferentes, de experimentar algo novo. E eu acho que a vida é uma só. Então, assim, o que a gente vai aprender de novo, se desafiar e se lançar, acho que para conseguir impactar, seja a nossa vida ou a vida de alguém. Então, mais uma vez, super obrigada. Aí acompanha aí os nossos podcasts.